O maior evento de educação cristã do Brasil está de volta. 10º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 2 a 5 de novembro em Fortaleza, Ceará. Inscrições pelo site cned.com.br. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um trimestre das lições bíblicas da Escola Dominical. E desta feita estaremos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo. São 13 lições abordando essa temática. Na lição de hoje, nós vamos ver uma visão panorâmica deste ataque, a sua natureza, a esfera onde ele ocorre, para que nós possamos entender as demais lições. Então, essa lição bíblica, ela na verdade, ela funciona de forma introdutória. Ela está fundamentada, como você pode observar na leitura bíblica em classe, no texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5. É um texto bem conhecido, é um texto, na verdade, de natureza escatológica, porque o apóstolo diz aí claramente, o Espírito afirma expressamente. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo aí, debaixo sobre uma revelação, uma inspiração que o Espírito de Deus deu a ele para escrever, é uma revelação aí dos tempos finais, ou do tempo do fim. Então é bem interessante você acompanhar, ler esta lição bíblica com sua Bíblia aberta, para que tenha uma compreensão mais precisa das demais lições bíblicas, tá bom? Então, a nossa primeira lição, nós temos aí nosso plano de aula, está bem detalhado aí. Nós temos uma introdução que o professor deve fazer, que é falar que a igreja está sob ataque. Eu acredito que isso não é novidade para ninguém. O bom senso nos leva a entender que alguma coisa é muito grave, de natureza não apenas social, moral, mas acima de tudo espiritual, está acontecendo. A igreja, nessas últimas décadas, tem estado sob fogo cerrado. Isso tem crescido, como nós colocamos nas nossas lições, escala exponencial. É uma forma assustadora como é que a coisa está acontecendo, como se fosse uma avalanche, ou aí um grande tsunami que procura varrer todas as verdades, os valores que nós como cristãos acreditamos e defendemos ao longo dos séculos, tá bom? Então nós temos aí a apresentação da lição, os objetivos, o objetivo da lição, que é mostrar que a igreja está exatamente sob ataque. Nós temos aí um segundo objetivo, que é descrever a natureza desse ataque, e um terceiro objetivo, que é elencar as esferas desse ataque. E aí um quarto, que é pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Isso é muito importante. A gente já começa a aula expondo os objetivos, dando uma visão mais ampla da revista para o aluno, para o educando, para que ele se situe. Então, é uma lição expositiva, aí tirada do texto, do que nós colocamos, essa primeira lição, porque isso vai ajudar a entender a realidade espiritual, onde esse ataque, ou como esse ataque está acontecendo. Nós temos aí uma metodologia também a ser aplicada, temos aí a exposição da lição e a sua conclusão, tá bom, pessoal? Pois bem, aí no primeiro ponto, nós temos essa lição bíblica dividida aí, você pode observar, ela está dividida em 4 pontos, e nós temos aí uma introdução, que nessa introdução se pode mostrar uma visão panorâmica
daquilo que vai ser tratado neste trimestre. Para isso, nós temos um livro de apoio, né, que vai ser exposto aí, está sendo exposto. Esse livro de apoio, ele é exatamente isso, ele vai apoiar aquilo que a lição trata de forma resumida, né? Nós sabemos que o espaço da lição é pequeno para se fazer uma exposição mais detalhada. Então o livro de apoio ele procura preencher essa lacuna para que você tenha um entendimento melhor daquilo que está sendo exposto na lição. Tá bom? Então o livro de apoio é muito importante. Esse livro de apoio ele tem uma pesquisa bem mais aprofundada, uma ampla bibliografia sugerida, né, e também que foi consultada, que vai ajudar aqueles que querem se aprofundar numa pesquisa mais exaustiva. Eu até aconselho, principalmente os professores, a se aprofundar nessa temática, né? E no livro de apoio a gente explora isso em diferentes momentos, né? Que nós temos algo realmente que está acontecendo na esfera social, né, no mundo, no universo sociopolítico, e a igreja, enquanto instituição, está neste mundo, embora seja um organismo vivo, e ela não está isenta, né, de sofrer esses ataques. Por isso é muito importante você se aprofundar para trazer uma compreensão mais detalhada, tá bom? Muito bem, nós colocamos aí no ponto 1, a igreja sob ataque, né? Nós falamos da sutileza desse ataque. Nós vemos que muitas ideologias, né, que têm esse contraposto, né, que tem feito um enfrentamento à igreja, aquilo que a igreja crê, aquilo que a igreja prega, né? Nós falamos aí de valores perenes, nós falamos aí de valores absolutos e objetivos, que ao longo dos anos, principalmente nessas últimas décadas, têm sido sistematicamente desconstruídos, né? Têm sido sistematicamente desfeitos. Então isso é importante. Nós vamos falar em algumas das lições que vamos estudar sobre essa questão do paradigma ou do modelo que tem se implantado, que tem se levantado nos últimos anos, que a gente chama pós-modernidade. É um tema hoje, um paradigma cultural que não é desconhecido da população, né? Embora por mais simples que as pessoas sejam, elas estão, devido às mídias, às redes sociais, a própria mídia televisiva, em constante contato com essa temática. Então não é um tema desconhecido. Talvez a forma como está sendo abordada é que seja uma coisa mais nova, não é como nós aqui estamos mostrando, procurando mostrar os bastidores, como é que a coisa está acontecendo e como é que a igreja pode se proteger. Então existe realmente uma sutileza do ataque. Nós falamos aí que o povo de Deus está sob alerta. O que nós queremos dizer com isso é que o Senhor, ele nunca deixou seu povo à mercê, o seu povo desprotegido. Não, o Senhor sempre ele alertou seu povo, ele sempre mostrou como tratar, como o seu povo deve tratar ou deve se comportar nesses momentos, né, nessas situações. Então nós colocamos aí algumas referências do Velho Testamento que você pode acompanhar na revista, e falamos aí que o apóstolo fala, sob inspiração divina, fala que o Espírito afirma expressamente. Nós mostramos aí que essa palavra na língua original quer dizer claramente, sem sombra de dúvidas. É como se Deus estivesse dizendo para nós, e na verdade é isso de fato que ele está falando, não se enganem, fiquem alerta, há uma realidade espiritual que está crescendo e que vai procurar se sobrepor à revelação, aquilo que o Espírito de Deus deixou para nós, né, como construção de valores que são responsáveis pela formação do caráter humano, por valores espirituais que a palavra de Deus deixou bem claro, e o que através desses princípios que a palavra de Deus deixa para nós
nós vamos agradar a Deus. É aquilo que o Senhor revelou na sua palavra. Então nós colocamos aí também a igreja na reta final, é um subponto aí do ponto 1, que o apóstolo diz, ele usa a expressão últimos tempos, né? Depois nós vamos encontrar essa expressão também em outros lugares da Bíblia, como sendo últimos dias, e aí nós mostramos que isso é uma referência a era da igreja, né? Enquanto a igreja estiver aqui, a igreja vai experimentar, vai passar por esses enfrentamentos. O que vai fazer a diferença é como a igreja vai reagir a isso, né? Nós estamos vendo isso como se fosse uma convulsão acontecendo no mundo e como a igreja deve se comportar e se portar diante disso, tá bom, pessoal? O segundo ponto, nós temos aí a natureza do ataque. Nós falamos aí que o ataque, primeiramente, é de natureza espiritual. Vejam o que o apóstolo diz aí no texto. Ele diz, o Espírito, que é o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem ou dar ouvidos a ensinos de demônios. Veja que ele coloca aí seres espirituais, né, nesta dimensão que a coisa está acontecendo. Então, há uma ação maligna, essa é a palavra mais adequada para este momento, há uma ação maligna orquestrada para atacar a igreja. Nós não vamos aqui nos deter em questões de teoria da conspiração, que isso não tem uma relevância para essa temática. Nós estamos tratando aqui de coisas objetivas, de coisas que as escrituras mostram de forma clara que está acontecendo. Então, espíritos enganadores estão trabalhando na esfera cultural, na esfera social, para, através disso, dessa ação, desfazer, desconstruir as verdades do Evangelho. Na verdade, essa cultura que nós estamos vivenciando, da qual nós fazemos parte hoje, ela é chamada uma cultura pós-moderna, não apenas contemporânea, mas pós-moderna. É um paradigma cultural que se contrapõe, que há um enfrentamento desse modelo contra o modelo cristão. Isso é uma coisa que todo mundo vê. Então a gente colocou aí que é um ataque que acontece na esfera espiritual. Nós não podemos apenas olhar os fenômenos sociais, a configuração sociopolítica, como a coisa está acontecendo, e ver apenas de uma forma como um sociólogo vê, ou um analista, vê a coisa acontecer. Nós precisamos ver com os óculos, com os olhos da palavra de Deus, das Escrituras, porque ela é que vai mostrar a verdadeira dimensão que a coisa está acontecendo. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele diz na sua carta aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então veja que o apóstolo, ele abre os olhos da igreja para a natureza desse ataque. Um ataque que acontece na esfera primeiramente espiritual, tá bom, pessoal? Então isso é importante você trazer isso na escola, os alunos compartilhar um debate sobre isso, que é muito importante. Depois nós colocamos aí como um subponto do ponto 2, que é o ataque de natureza moral. Essa é uma verdade. O texto está mostrando aí também que Paulo fala da cauterização da consciência. Você observa aí que nós colocamos aí como é que esse termo ele é definido na língua original do Novo Testamento, que é a língua grega. Nós colocamos aí que essa palavra suneideses, a suneideses, ela quer dizer exatamente uma consciência cauterizada. Eu tinha uma imagem antiga, no tempo que você usava uma bicicleta, e eu acredito que o pessoal conhece, a bicicleta, ela tem uma catraca, e a gente chamava também uma mensageira, que é uma roda maior, e a corrente, ela cobre aquelas duas peças da bicicleta. E quando ela ia sendo desgastada, ela perdia, caía até os dentes daquela catraca,
e perdia o atrito, né? E a bicicleta começava a ficava difícil você pedalar, perdia a força. É uma figura que a gente pode usar para consciência cauterizada. Ela vai perdendo, né, aquela capacidade de julgar, aquela capacidade, né, de saber o que é certo e o que é errado. Ela vai perdendo força, assim, aqueles dentes que tem naquelas peças lá da bicicleta, em termos de consciência, vai perdendo também. É uma metáfora aqui que nós estamos usando, né? Mas você pode usar outras metáforas também. Vai desgastando, de forma que ela vai ficando insensível. E é exatamente isso, pessoal, que está acontecendo. As pessoas estão perdendo a sensibilidade para as questões espirituais, evidentemente, em primeiro plano, e para as questões também morais. As pessoas hoje têm valores totalmente inversos, vamos dizer, contrários àquele que o cristianismo defendia ou defende, né? Isso, as pessoas levam a vida comportamental contrária aos princípios da palavra de Deus, sem nem se dar conta que aquilo é errado, ou até mesmo de imaginar se aquilo é certo ou errado. A consciência, ela perdeu, né, essa capacidade de julgar. Isso é trágico. Então nós colocamos isso, que na esfera moral isso está acontecendo. Eu chego a falar em algum dos meus livros de uma moral de bússola e uma moral de radar, né? Possivelmente a gente vai voltar a essa temática. Mas o que é isso? É uma moral fragmentada, uma moral relativizada, né? Onde o relativismo impera. E essa é uma moral que a gente chama de radar, que é fragmentada. E a moral de bússola é aquela que tem um norte, aquela que aponta para o norte, que é a moral cristã, que tem princípios, né, para ser seguido. Então, a moralidade de hoje, ela é muito fragmentada, cada um tem sua verdade, cada um tem a sua maneira de entender. Então a igreja precisa ter uma resposta realmente para isso, tá bom, pessoal? Nós falamos aí no terceiro ponto da esfera do ataque. A esfera do ataque. Primeiro nós falamos aí numa esfera religiosa, segundo, numa esfera social, tá bom? Na esfera religiosa, nós colocamos aí que o apóstolo diz que alguns apostatariam da fé. Isso é um fato. A apostasia é uma doutrina, né, bíblica, não tem como a gente negar. A apostasia, o abandono da fé por determinadas pessoas que se professavam, né, ou se professam cristãs. Então, isso é uma realidade. A carta aos Hebreus deixa isso bem claro, de forma bem objetiva, para a gente entender. Então, a Paulo aqui também está dizendo que alguns apostatariam. O que é apostatar? É abandonar, é renegar aquilo que se cria antes, aquilo que se defendia como verdade antes, e está acontecendo. Nós vemos muitos líderes, né, pessoas que foram proeminentes, foram verdadeiros baluartes, né, pessoas que tinham uma mensagem contundente, que tinham valores bem fixados, que de repente deixaram tudo isso e estão pregando o contrário, na verdade despregando o que pregaram. Então isso está na esfera da apostasia, né? Isso que a gente fala aí, a esfera religiosa que está acontecendo. Como eu falo no livro de apoio, né, que há duas esferas aí, uma esfera que a gente fala religiosa, que é interna, né, e há uma esfera externa, que a gente coloca aí a esfera social. A outra esfera do ataque, Satanás, nós colocamos aqui, é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento, né? 1 Timóteo 4:3, é uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Mas é uma verdade, não é verdade? Então nós colocamos aí, sem sombra de dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existe, se não a mais importante. E o que está acontecendo? Nós vemos aí a família sob ataque, né? Hoje é algo inegável
que a família está enfrentando ataques. Nós vamos tratar de algum dessas temáticas mais na frente. Quais ideologias estão aí em enfrentamento com a família cristã. Nós colocamos aí um quarto ponto, que é a igreja protegida. A igreja protegida. Olha, a igreja está sob ataque, sim. Nós falamos no início da lição, você observou, que nós colocamos a igreja, o povo de Deus em alerta. Quer dizer, nada vai acontecer ao povo do Senhor, ao povo de Deus, como diz o profeta Amós, nada acontece sem Deus revelar os seus segredos aos seus profetas, né, os seus servos. Aí vamos falar do Novo Testamento como uma comunidade de profetas. Então Deus avisa, mostra. A outra coisa que a Escritura mostra bem claro, que você pode observar, é que a igreja é protegida. Jesus chega até a dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja ela tem uma proteção. E essa proteção o apóstolo Paulo coloca aí de uma forma bem clara pela palavra de Deus, né, e a oração. Então nós colocamos, aí fizemos um comentário, né, sobre exatamente isso, o papel da palavra de Deus. Olha, queridos irmãos, deixa eu falar para você. Uma coisa que a igreja tem despertado hoje é para a educação em valores, princípios. Vamos educar, né, nossos crentes, nossos jovens, os filhos, com uma educação fundamentada em princípios, em valores. Isso é que vai mantê-los na fé no futuro, vai prepará-los para a vida, para o enfrentamento na universidade, em qualquer lugar onde pisarem. Então a igreja precisa se proteger com a palavra, se fundamentar na palavra. E depois nós temos aí a prática da oração. Nós precisamos buscar a Deus, né, incentivar ou cultivar e fomentar a vida devocional. Sem a prática da oração, que é uma forma de disciplina espiritual também, né, muito que no caso que nós temos que dedicar tempo a ela, mas a oração é uma forma de nós nos relacionarmos com Deus, onde o Espírito de Deus vai nos fortalecer, né? Então a prática da palavra e da oração, vamos colocar aí como armas espirituais de proteção. É verdade, contra esses ataques que está acontecendo contra a igreja, somente através da palavra de Deus e da oração nós vamos ser vencedores, tá bom, pessoal? Nós vamos ficar por aqui com esta lição bíblica número 1, a primeira lição, e vamos voltar para estudar as próximas em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe.